Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma semana de NFL e hoje temos um programa imperdível para você que gosta, respira de NFL. Afinal de contas, mais uma semana, sendo repetitivo aqui, aconteceram coisas incríveis, né? Recordes, jogadas malucas e quase aí alguns resultados muito mais surpreendentes. Porém, contudo, entretanto, a gente vai dissecar tudo isso agora, aqui na presença dos ilustres Rodrigo Mota e Matheus Wolff. Tudo bom com vocês, meus queridos? Tudo ótimo, Everton. Prazer estar aqui mais uma vez. E, cara, parece ser repetitivo, mas é verdade, né? A gente teve 5 semanas aí de NFL muito intensas, muitas coisas acontecendo. Eu acho que tem sido uma temporada um tanto quanto surpreendente, né? Algumas equipes aí que a gente não dava muita coisa, de repente desencanando, alguns quarterbacks aí que chegaram na área, que estão começando a se estabelecer, outros que a gente esperava mais e não tá vendo tanto assim. Então, tem sido aí uma montanha russa de aventuras por enquanto, e a gente espera que continue assim para a gente poder desfrutar essa NFL que passa rápido, que, rapaz, já foi um quarto de temporada, né? Então passa muito rápido, mas enquanto isso a gente vai aproveitando, vai curtindo e vai comentando tudo aqui com vocês. Um abraço para todo mundo, um abraço Everton, um abraço Rodrigo. Que nem falado, né? Um quarto de temporada já foi agora com 18 semanas e a NFL não espera, né? Ela vai como um trem-bala, não para. E essa semana teve de tudo um pouco, né? Teve de é, times, resultados incríveis, né? De mais de 80 pontos quase e jogadas, né, adversas, assim, que a gente não vê muito, então a gente vai dissecar tudo aqui. Perfeitamente, né? E lembrando, né, que a semana 5 tivemos 4 times de bye, né? Detroit Lions, Chargers, Philadelphia Eagles e Tennessee Titans, então não falaremos sobre eles, mas, né, vamos começar aqui pelas divisões hoje no programa, afinal de contas, começa aí a se encaixar muito bem algumas situações aí dentro de divisões, e vamos começar pela divisão AFC Leste, que já começa com um jogo que foi um tanto inesperado. Acredito que, né, pelas casas de apostas aí não se imaginava que o Texans venceria o Buffalo Bills, porém, contudo, entretanto, o Buffalo permanece líder da divisão nesse momento, mas enfim, jogo agradabilíssimo, eu diria. Acho que eu torcendo pro CJ Stroud, gostei muito aí do que vi, inclusive. Foi um jogo que a gente imaginava que fosse um jogo bom e foi, né? Foi inclusive um dos palpites nossos da semana passada, né? A gente, inclusive, tá ficando bom nos palpites. Na semana passada a gente foi bem aí, certo? Minha escolha aí, minha segunda escolha não foi tão boa assim, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é um jogo que a gente já tinha uma perspectiva de que fosse um jogo disputado. E, cara, um tanto quanto inusitado, né? Principalmente no final ali por Buffalo. Aquela chamada do último drive ali com 30 segundos ali, com 3 passes incompletos, devolveu a bola muito rápido para Houston, que decidiu com o chute também, né? O mais longo da carreira aí do Fairbairn, se não estou enganado, 59 jardas aí. Mas enfim, jogaço, tudo que a gente esperava de ver aí, bom ataque, boas defesas. Só o finalzinho ali, o Josh Allen, acho que acabou dando uma emocionada um pouquinho a mais do que deveria e comprometeu um pouco do resultado, mas ainda assim, né? Os Bills continuam na liderança, com uma vitória de diferença, né? A gente vai falar dos outros times já já, mas obviamente começou muito bem, teve uma queda, agora vem de 2 derrotas seguidas, né? Uma coisa de se falar do Josh Allen, que é o melhor jogador de Buffalo, é um dado que preocupa até. Ele teve 9 de 30. Então ele tentou 30 passes, ele acertou 9, né? Uma porcentagem baixíssima, né? Não chegou nem a 50%. Então, né, os 3 passes incompletos no último drive certamente contribuíram um fator muito grande, mas é um dado a se ver nas próximas semanas, porque o time de Houston, logicamente, é muito bom, né? Tá 4-1 agora, mas tem que ver se com times mais fortes vai continuar essa tendência de muitos passes incompletos, né? Então, o jogo terrestre de Buffalo funcionou melhor, né? O James Cook teve 82 jardas e um touchdown, mas o Josh Allen, a gente sabe da capacidade dele, eu acho que ele consegue melhor do que 9 de 30, né? Para 131 jardas e um touchdown. Perfeitamente, perfeitamente. Já já a gente volta, né? Afinal de contas, o Matheus aí acertou que o Texas venceriam, né? Então a gente já volta aí para falar um pouco mais sobre o Texas e
pegando o avião, literalmente, e atravessando o oceano e pegando o segundo jogo da NFL fora dos Estados Unidos, os Jets jogaram contra os Vikings, lá em Londres, no estádio do Tottenham. E os Vikings simplesmente venceram o jogo e voltam dessa viagem longa, 5-0, continuam invictos. E os Jets com algumas novidades, né? Afinal de contas, depois desse jogo, né, o Robert Saleh foi desligado aí da equipe, o que me surpreendeu, confesso, mas, enfim, o que temos aí para esse jogo, o primeiro da Europa do ano? O que vocês viram aí de interessante nessa viagem? Bom, eu acho que começa que o Van Ginkel teve mais um pick six, né? Se não me engano, a segunda ou terceira da temporada. É, o jogo começou 17-0 para Minnesota, então desde lá já era difícil de buscar uma diferença de 17 pontos. Os Jets até chegou a ficar 20-17 o jogo ainda, né? Com um touchdown no Garrett Wilson. Mas daí Minnesota, vamos dizer que tomou conta do jogo, assim, né? Não. Lógico, chegaram próximo do placar, mas Minnesota teve o controle do jogo, né? E no final contou com uma interceptação de um defensor do ano, né? O Stephon Gilmore, que foi defensor do ano em 2019. Teve a terceira interceptação do Aaron Rodgers e, né, conseguiu selar o jogo, mas os Jets mostraram que poderiam virar o jogo, né? Tiveram a chance, mas não conseguiram. E o Minnesota Vikings aí continua invicto, né? Mais uma equipe aí, uma das duas equipes aí que continuam sem derrotas na temporada, bem surpreendente, né? Dadas as circunstâncias, a equipe tinha o plano de jogar com o J.J. McCarthy, né? Que era o calouro, foi selecionado na primeira rodada pela equipe de Minnesota, acabou optando pelo Sam Darnold, que tá fazendo uma grande temporada, não fez um bom jogo, né? Assim, perto do que ele já fez na temporada, foi um jogo abaixo, mas ainda assim foi o suficiente para conduzir a equipe, né? Méritos principalmente defensivos aí pela pick six aí do Van Ginkel, né? Teve a interceptação do Stephon Gilmore também no final. Dado curioso, né? Que o Stephon Gilmore até fez um post no Instagram que ele teve uma interceptação contra o Tom Brady, o Peyton Manning e agora o Aaron Rodgers, né? Então, um grupo muito seleto aí para você estar interceptando os quarterbacks. Mas enfim, um jogo coletivo bom de Minnesota, um jogo apertado, começou 17-0, depois Nova York foi buscar o resultado, não conseguiu, acabou parando aí na parede roxa, mas enfim, né, problemas para os Jets aí que começam muito mal, tão mal quanto no ano passado, né, acho que foram, eu não me lembro agora a estatística exatamente, mas assim, era praticamente parelho com o que tinha do ano passado, com o Zach Wilson, que foi aquela coisa toda, né, que gerou aquela expressão negativa, né, aquela reação negativa pela torcida, e agora, né, Robert Saleh também acabou indo de arrasta, né, como a gente gosta de dizer aí, brincadeiras à parte, mas acabou sendo desligado de uma forma tanto quanto curiosa, né, porque ele chegou para treinar a equipe e de repente ele só recebeu notícia, ele foi escoltado para fora da facility, né, que eles chamam, que é a estrutura, né, o centro de treinamento, né, dos Jets, não se despediu dos jogadores, não falou com os treinadores, ninguém, ele só foi um tanto quanto dramático aí, melancólico aí, essa saída aí do Robert Saleh, não sei se necessariamente justa, porque difícil, né, acho que o ataque tá deixando muito de produzir, mas com certeza preocupações aí para os Jets que tem ainda possibilidades de chegar longe na temporada, de pelo menos uma classificação após temporada, mas difícil, né? E um outro dado curioso também que eu li agora há pouco, antes de a gente começar a gravar aqui, é que nenhum time que trocou um head coach no meio da temporada foi aos playoffs, né? Desde 1970 essa estatística. Então, assim, né? Não é bons sinais aí para a equipe do lado verde de Nova York aí do futebol americano. E veremos, né? Logo na sequência do anúncio da saída do Saleh, já vincularam Belichick para esse lado do rio, né, em Nova Jersey, mas eu acho que não. Eu, conhecendo o Belichick, nossa, como eu conheço ele. Parceria, mas íntimo. eu acho que, por exemplo, você teve um atleta como Tom Brady, que era muito disciplinado, focado, subia o morrinho lá às 4 horas da manhã e fazia o time todo fazer isso. O Aaron Rodgers não tem esse perfil, acho que não combinaria. Mas vamos ver, né? NFL é NFL. E passando aqui para o próximo. Uma outra coisa. Aaron Rodgers agora oficialmente já treinou com mais head coaches diferentes do que vitórias em playoffs. Pós-temporada. Isso aí. Então, Vi também.
Fica aí também esse alerta aí, reflexão. né? A-Rod realmente é fluxo e cheiro? Não sei, vamos ver. Bom, descobriremos. Passando aqui para o próximo jogo, que foi um confronto divisional, né? Dolphins e Patriots. Um jogo bem mais apertado, né? Tyler Huntley também ali, querendo ou não, né? Substituir o Tua é uma coisa muito pesada, difícil, né? Mas vence aí num jogo dos field goals, afinal de contas, os Dolphins só chutaram, né? Então 15-10 vencem. Um jogo, confronto divisional, um jogo importante, afinal de contas, os Jets também tropeçaram no começo da manhã de domingo. E os Patriots 1-4, gente, né? Poxa vida. E anunciaram já quarterback novo, mas e aí, o que vocês acharam desse derby? É um jogo meio morno, né? Meio feio, assim, mais defensivo. Os Patriots não abriram mão do estilo de jogo, que é correr com a bola, né? Até na reta final eu fiquei surpreso que o Jacoby Brissett conduziu bem a equipe aí para anotar um touchdown, né? Que não foi, na verdade, porque o calouro recebedor número 4, agora não me lembro o nome dele, acabou botando só um pé dentro do campo, ele colocou a pontinha, né? Mas não vale, tem que ser a planta do pé inteira, né? Eu também não sabia Sim. dessa regra, descobri Sim. nesse domingo aí agora que não valeu, né? Eu até achei que tinha sido touchdown. Fomos dois. Mas enfim, né? Eu acho que precisa mudar, obviamente, né? Jacoby Brissett é um cara que tem experiência, mas ele não serve para conduzir equipes a campanhas mais profundas, né? Tem o Drake May que foi draftado, a gente falou um pouquinho sobre semana passada, né? Eu também acho que é um pouco difícil porque, assim, soltar o calouro sob pressão, sabe, como aconteceu com o Bryce Young, né? Joga o cara lá e ele vai resolver os problemas e é o salvador da pátria. Não é bem assim. Ainda mais uma equipe que tem um talento um tanto quanto defasado ofensivamente, né? A gente não vê grandes nomes nos Patriots aí, querendo ou não. Então, né, você tem a possibilidade de queimar um calouro, às vezes um cara com bastante potencial, né? Simplesmente porque você teve pressa demais, né? Para poder tentar resolver, para poder tentar achar soluções para os seus problemas, né? Então, enfim, né? Miami não teve nada a ver com isso, fez um jogo também meio morno, correu bastante com a bola, né? Destaque para o Raheem Mostert, que voltou, começou a jogar aí de novo bem, né? 80 jardas aí, o Davon Achane, né? Que tinha a esperança de ser o grande destaque aí do backfield aí, e foi até, né? Quando o Tua estava, mas depois que o Tua saiu, os números dele caíram bastante. Então, assim, os Dolphins é uma equipe que tem um ataque que passa muito pelo Tua, né? Acho que precisa que ele volte, né, o quanto antes, para que ele possa ter condições aí reais de competir, de ser uma equipe de novo eu diria, a primeira prateleira da liga. Caso contrário, eu acho que vai ficar ali no meio para baixo, porque a Tyler Huntley e o Tua Tagovailoa não combina, né? São estilos de jogos que são muito diferentes. Não entendi também a ideia, né, do Mike McDaniel aí de manter, né, essa estratégia, enfim, mas a gente espera que o Tua volte, né? Obviamente, com saúde, se tudo der certo, se Deus quiser. A gente, obviamente, preza primeiro pela saúde dos atletas, mas com certeza passa muito por ele, esse time, principalmente o ataque, né? As bolas em profundidade ele faz com uma maestria que poucos quarterbacks têm, então, enquanto não tiver o Tua, eu acho que o Miami vai sofrer. Ele só volta lá na semana 8, se eu não estou enganado, né? Que ele foi colocado no IR aí. Então precisa pelo menos passar 4 ou 5 semanas agora, não vou me recordar, né? Então precisa. Vamos ver como é que vai ser esse desempenho até lá, mas acho que depois que o Tua voltar, pode ser que a gente veja uma reascendência aí do Dolphins, caso, né, sem ele, eu acho que vai continuar ali na prateleira de baixo aí, meio para baixo aí, o Miami Dolphins. Os Dolphins, com essa vitória dentro da divisão, né, que é um fator importante para a classificação dos playoffs, o seu recorde dentro da divisão, não vou dizer que salvou a temporada, até porque a temporada acabou de começar. Eles estão 2-3 numa divisão que tem um jogo só a diferença. Por enquanto, o Buffalo Bills é líder, mas eles estão empatados com os Jets no recorde. New England em último. E uma coisa, Devon Achane também saiu machucado no jogo, né, de Miami. Foi uma concussão, acho. Sim, verdade. Mais uma pro time dos Dolphins, né? Não se sabe o estado dele atual. Mas foi um jogo típico de jogo divisional, assim, né? Nem sempre é um jogo com muitos pontos, é um jogo muito defensivo, né? Até porque os dois ataques, vamos combinar que não estão na prateleira de cima, né? Na metade de cima da liga, mas os Dolphins fizeram o necessário para ganhar o jogo. Então, mérito dos Dolphins. E agora tem a mudança nos Patriots, né? O Jacoby Brissett volta
vai para o banco, né? Já foi reserva em muitos times, né? Um bom reserva. E Drake May agora vai ser o titular contra Houston na semana que vem. Contra Houston já é um baita desafio, né? Afinal de contas, a equipe é... E um outro dado também, aproveitando falar dos Patriots, né? É a equipe que mais cedeu pressões ao quarterback, né? E a equipe que mais conseguiu pressões defensivas é Houston, né? Então, assim, ele já vai começar na fogueira aí, o Drake May, mas vamos ver, né? Acho que tenho boas expectativas para ele. É um cara, né? Um jovem aí com bastante potencial. Vamos ver se ele vai conseguir traduzir isso aí, sucesso na NFL. Afinal de contas, o Patriots, né, sofre a 4ª derrota seguida. Verdade. Pulando aqui para a próxima divisão, AFC Oeste, temos os Chiefs, um dos 2 times, né, invictos, vence a partida de segunda-feira do Monday Night Football contra o New Orleans Saints, com jogadinhas à la Aaron Rodgers, né? Acho que não faltou nada, literalmente nada, né? Inclusive chamadas duvidosas da arbitragem. Mas, enfim, né? É o jogo que você torceu para o Saints. Eu também, se tivesse gravado, também ia colocar ia contigo de Saints. Afinal de contas, é um time que ataca muito bem, inclusive fez um touchdown muito rápido quando teve oportunidade, mas não conseguiu resolver as blitz. O pacote de blitz do Chiefs foi realmente muito eficiente. E o que vocês acharam dessa partida aí, meus caros? Bom, vou destacar aqui o Patrick Mahomes, que teve 330 jardas, uma interceptação, né? Um começo de temporada estatisticamente para ele ruim, né? Não vou dizer terrível, né? Mas é que para também, ele, né? Olhando o Aaron Rodgers, sim, Patrick Mahomes, né? Olhando o Patrick Mahomes, para ele tá ruim, né? Melhor que a maioria. Sim. Mas um bom jogo do Juju, né? O Juju Smith-Schuster, que teve 130 jardas em 7 recepções. Kareem Hunt, né? Voltando aos Chiefs, correu muito bem, passou das 100 jardas e teve um touchdown. Então, né? Os Chiefs continuam 5-0, né? Com ressalvas, né? Teve uma chamada bem duvidosa, até, se não me engano, foi o mesmo jogador que teve a não chamada contra os Falcons, né? O número 6 da defesa dos Chiefs, né? Para mim, pelo menos, foi falta, né? Não sei qual seria depois o resultado, né, da falta, se dessem a falta, se o jogo seria completamente diferente, até porque foram 2 posses de diferença, mas o jogo poderia ter sido outro também, né? Não só isso que faria o Saints, né, estar vivo na partida, mas certamente em alguma medida afeta até no mental do time, né? Dos Saints. Sim, começou bem, né? E perdeu um pouco do ritmo aí na temporada, agora com mais derrotas do que vitórias, depois de ter começado fulminante aí, 2-0 aí, anotando 40 pontos em 2 partidas seguidas, mais 40 pontos em 2 partidas seguidas. E perdeu também o Derek Carr, né? Ele acabou saindo machucado na reta final do jogo aí, depois de uma pressão, inclusive, dessas blitz aí, que o Ev comentou, né? Mandaram a casa inteira, né? Pra cima do Derek Carr, ter que se livrar da bola rápido, mas não escapou da pancada, né? Então, acabou sofrendo aí um pouco dessa forte pressão que os Chiefs tipicamente têm, essa estratégia mais agressiva em jogadas mais decisivas, né? Em passes um pouco mais longos aí. Enfim, né, os Chiefs aí, por mais que tenham seus problemas, ainda conseguem achar respostas, né? O Patrick Mahomes aí, que nem a gente comentou, um pouco abaixo, mas ainda assim sendo muito eficiente, correndo com a bola quando precisa, ele tem a mobilidade também necessária. Enfim, né, acha soluções aí com o Xavier Worth, que teve um bom jogo aí, anotou o touchdown correndo, recebeu para mais um, não, só anotou um correndo mesmo, mas apareceu no jogo também, né? Principalmente em profundidade, a gente sabe o perigo que ele tem. Até um pass interference ali que ele acabou sofrendo, que obviamente ele ia receber a bola se o defensor não tivesse tacleado ele praticamente antes da bola chegar. Então, sabe, por mais que tenha os seus problemas, ainda é uma equipe muito competitiva. Eu ainda tenho a suspeita de que essas falhas podem fazer falta nos jogos maiores, né? Lá em janeiro. Mas, como a gente também já sabe, a gente sabe que o Mahomes é um cara que gosta de jogar em janeiro, né? Ele tem essa aura, ele tem esse poder de decisão ali, ele consegue fazer muito bem. Só que a gente já viu também ele sendo neutralizado algumas vezes, então vamos ver na pós-temporada, como é que vai ser esse comportamento e se essas peças vão poder fazer falta. Mas a temporada regular, por enquanto, muito bem, obrigado, 5-0. E o Saints agora também sem o Derek Carr,
pouco preocupante seguindo a temporada. Acho que vai ficar difícil se ele perder um tempo muito extenso aí na temporada também. Fica complicado para o Saints buscar aí uma vaga nos playoffs, por exemplo. Para mim, eu acho que fica quase que impossível. Exatamente. Afinal de contas, não deram data para a volta, né? Só múltiplas semanas, Isso pelo menos até a isso que é o gravação, pior, né? Exatamente. Isso, então, talvez o diagnóstico saia em breve aí com algo mais exato. Mas mudando aqui de partida, Broncos e Raiders, né? Confronto divisional dessa divisão que estamos comentando, e o Broncos vence o terceiro jogo seguido. Bo Nix rompe aí as 200 jardas passadas, né? Para quem lançou menos de 100 na primeira semana e tal. 60 no último jogo, né? Né? Então, assim, 2 touchdowns. E que defesa, né? Que defesa que tem esse Denver Broncos. Imagina se esse ataque começar, lógico, com 34 pontos, a gente tem que olhar para isso também. Mas, né? Enfim, que defesa, gente. Que defesa e jogo importantíssimo. Afinal de contas, agora o Broncos, com a folga dos Chargers, é o segundo colocado dentro da divisão. Sim, sim. É uma equipe que vem se destacando. O Bo Nix também vem crescendo, que é uma coisa natural, né? A gente espera aí que o Calouro vá se desenvolver com o passar da temporada. E ele tá mostrando um pouco mais de segurança agora, né? Cuidando um pouco melhor da bola, evitou as interceptações aí nessa semana. Foram dois touchdowns, 0 interceptações aí. Na semana passada também não foi interceptado, mas também foram só 60 jardas, né? O clima também não ajudou, teve várias coisas. Mas enfim, essa semana, por exemplo, foi um jogo mais sólido. Enfim, né? Encaixando um bom ataque com essa boa defesa, eu acho que é uma equipe que pode beliscar aí uma vaga wildcard. Vencer a divisão eu acho difícil, porque tem os Chiefs, né? Então ali, para qualquer uma das outras 3 equipes, eu acho muito pouco provável alguém destronar aí o Kansas City Chiefs, que já é campeão, acho que 5, 6 anos seguidos aí da divisão da AFC West, né? O Oeste. Mas enfim, né, evolução do Broncos aí e o Las Vegas Raiders, né, passando por maus bocados aí, muitas mudanças também. Devante Adams pediu para ser trocado, a gente falou na semana passada, então tá passando por uma reformulação aí com o Antonio Pierce aí, que chegou para mudar um pouco as coisas aí, já que ano passado também não deu certo, né, com o Josh McDaniels, né, que acabou sendo demitido no meio da temporada, teve toda aquela questão lá de ser desligado, e enfim, né, Gardner Minshew também acabou sendo, não sei se ele foi substituído por lesão ou se ele só por performance, né, mas o Aiden O'Connell entrou, lançou aí 20 vezes a bola, acabou sendo interceptado uma vez também, então não tá muito bom, não tá muito boas opções de passador pro Las Vegas Raiders aí, mas enfim, né, é um pouco de se imaginar já depois de tudo que passou durante a temporada aí, com as mudanças todas que vem sofrendo, né. O Denver Broncos tem uma defesa muito, muito boa, né? Sempre teve defesas muito boas ao longo dos anos. E agora com o Bo Nix jogando melhor, né? Lançando para mais de 60 jardas também. Teve 2 touchdowns, 206 jardas. E o seu maior recebedor foi o Javonte Williams, né? O running back, né? Que teve mais de 100 jardas de scrimmage. Então, também é uma arma importante para esse ataque de Denver, né? Sempre muito bem quando necessitado. E, cara, Denver tem chances aí, né? Não vou dizer que são grandes chances, até porque a AFC é uma conferência muito boa, né? Muitos bons times na AFC. Mas ficar de olho, né? Se essa defesa continuar jogando bem, roubando a bola, né? Teve o pick six do Patrick Surtain, que Foram 2 interceptações dele, né? Sim. Um pick six. E se não é o melhor cornerback, é um dos melhores junto com Sauce Gardner dos Jets. Então, né, é um time que pode roubar jogos importantes aí e quem sabe pode até sonhar com pós-temporada, né? É muito cedo ainda para falar em chances concretas, chances reais, mas para ficar de olho. E do lado dos Raiders, a sua principal estrela pediu para ser trocada, né? Os seus quarterbacks não estão jogando bem. Esteve 10-0 à frente no começo do jogo. Então, difícil a situação dos Raiders, por mais que estejam só um jogo atrás dos Broncos, né? Para o segundo lugar, os Chiefs 5-0. Então, difícil, né? Muito difícil pro lado de Las Vegas. E tem uma possibilidade muito grande do Max Crosby seguir o Davante, tá? São muito amigos, eles têm uma sintonia muito grande, né? Inclusive tem um seriado Wide Receivers, agora não lembro se é no Amazon ou no Eu acho que é Netflix. no Netflix, né, que é o mesmo do quarterback, né.
Exato. E ali o Adams ele comenta que eles, por algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes, eles foram com a roupa. Imagina, eles usam roupas muito específicas, com estampas muito específicas. E eles, sem combinar, já foram pro jogo com as mesmas roupas, com as mesmas estampas. Então, eles têm muito, os gostos muito parecidos. Então, assim, é uma amizade que se criou pelas coincidências e eles têm muito essa. Isso, e o Crosby se pronunciou que a probabilidade de se movimentar não, ela existe, tá? Então. Talvez ainda assim perca um dos melhores defensive linemen da liga. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos da novela Las Vegas. E mudando aqui de divisão, né? AFC Norte, que teve o líder agora com realmente o último colocado da divisão, né? Ravens e Bengals jogaram um contra o outro, jogo maravilhoso, tiroteio, o melhor jogo do Bengals na temporada para uma derrota. Isso é muito ruim de se dizer, né? Mas assim, se o Bengals continuar nessa toada, né, vai ter que jogar contra o Ravens todas as vezes para perder. Que jogo, senhores, que jogo, prorrogação. Enfim, incrível, né? Justin Tucker errou, acertou, errou, acertou, acertou, errou. E Joe Burrow, 5 E touchdowns. também, Que né, teve jogo. aquele field goal também que o holder também deixa a bola escapar, né? Que poderia Também ter teve. definido ali na overtime ali, poderia ter definido o jogo para os Bengals aí, mas acabou que tirou o time, né? Não dá para dizer porque eu já tive a experiência de chutar a bola, também fui kicker aí de reserva, de emergência, e cara, isso quebra muito o ritmo, né? Quando a bola cai, você tem que meio que adaptar ali. Também já fui holder também, já deixei o kicker na mão algumas vezes, acontece, né? Até porque a gente não é perfeito, mas foi o ponto crucial, né? Porque os Ravens começam com a bola no overtime, sofrem um fumble, entrega a bola para Cincinnati, que avança um pouquinho, chega em condição de field goal, um field goal de 50 jardas, que é relativamente tranquilo, o McPherson, né, que já conseguiu converter aí. Ele, inclusive, tá com 14 chutes seguidos, né? No overtime ou na prorrogação para assumir a liderança, né? E acabou perdendo a sua primeira vez aí, depois de 14 vezes seguidas que estava decidindo aí, mas muito por conta dessa lambança ali pelo holder ali, principalmente no final. E, enfim, quem não teve nada a ver com isso foi Baltimore, que pegou a bola, notou o field goal também do Justin Tucker, um field goal um pouco mais curto, né? Depois de uma corrida muito explosiva do Derrick Henry ali. Mas o jogo em si foi maravilhoso, né? Foi um jogo aí que, né, agora eu vou me orgulhar aqui porque eu dei esse palpite, já cantei essa pedra e realmente, né, não esperava que fosse tão bom assim, mas foi um grande jogo, foi um jogo que Cincinnati começou bem, depois Baltimore achou, né, uma jogada incrível do Lamar Jackson também, que ele sofre o fumble, corre para lá, corre para cá, lança através do corpo, tudo que os coaches dizem para não fazer, mas cara, o cara foi MVP Ele 2 vezes, pode, né? não foi por coincidência, né? É porque ele consegue fazer esse tipo de jogada. Então, mérito para os Ravens aí que vencem agora 3 seguidas, né? Então lidera a divisão. E Cincinnati, mesmo com os números de Joe Burrow, né? Sofre muito defensivamente, né? Tem que achar uma solução defensiva, porque não adianta você fazer 38 pontos e levar 41, né? Que foi o que aconteceu. E o Joe Burrow, se você olhar as estatísticas deles, não tão ruim, né? Ele tá jogando bem, só que o problema é que a defesa precisa conter, principalmente nos momentos mais importantes, né? Então esse tem sido o grande ponto aí. E agora os Bengals 1-4, fica difícil olhando para a temporada aí o que eles podem esperar. Eu acho que nem chega nos playoffs, tá? Com o recorde 1-4 fica bem difícil, né? Até as estatísticas da NFL, né, e dos analistas diz que a chance é baixa, né? Menos de 20%, se não me engano, perto até de 10%. E assim, é um jogo muito bom dos Bengals, né? Então, mas, né, que nem foi dito, não adianta fazer 38 pontos e tomar 41. Então a defesa provavelmente no draft, na free agency ano que vem, vai ser muito bem endereçada, porque o ataque é muito bom. O Joe Burrow é um quarterback top 3, podemos dizer assim, junto com o Josh Allen e o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson também. Top 4 então, né? Vamos colocar o Lamar, que fez um 5, jogo, talvez, né? um jogo muito bom do Lamar. Quase 350 jardas e 4 touchdowns. Teve o fumble na prorrogação, que quase matou a partida para Cincinnati. Então, mas por sorte, né, e uma lambança do holder, o Derrick Henry conseguiu ter aquela corrida longa depois do erro e eles já foram direto pro field goal, né? Não quiseram nem saber. Na primeira descida mesmo já mataram o jogo, não queriam mais nada com o jogo. E essa divisão embola de vez, né? Porque
Baltimore e Pittsburgh estão 3-2 e Cleveland e Cincinnati estão 1-4, né? Então, são 2 jogos de diferença, né, dos primeiros para os últimos e, né, faltam mais jogos divisionais, é verdade, mas ficar de olho em Baltimore, porque por mais que tenha começado 0-2, agora se recuperou em 3 seguidos. Exatamente. E passando aqui para os próximos times dessa divisão, né? Os Steelers perdem para o Dallas Cowboys na segunda-feira à noite, num jogo amarrado, né? Eu achei que o Cowboys talvez esse fosse o jogo do desencanto, né? Afinal de contas, a gente imagina que os times não estejam necessariamente no mesmo nível, mas, né? A defesa dos Steelers sempre é um ponto a se levar em consideração, mas não foi o suficiente. Afinal de contas, o Cowboys vence aí com um touchdown no final do jogo e respira um pouco e estaciona essa campanha aí do Steelers, mantém eles no 3-2, segunda derrota seguida do time de Pittsburgh. Bom, o jogo começou tarde, até quase Sim, foi um pouco perto das, adiado, né? É verdade. perto das 11 da noite aqui no Brasil, né, em decorrência de uma tempestade em Pittsburgh, que é onde foi o jogo. De raios, né? Isso. Se fosse só a Então, chuva, eles teriam continuado, mas é, muitos raios. grande incidência de raios e pouca incidência de touchdown nesse jogo, né? Lógico, no final, as últimas 4 pontuações foram touchdowns, mas no começo só field goals. O jogo foi para o intervalo 6-3 para Dallas, então caminhava para um jogo mais, né, morno, assim, né? Não sei o quanto o tempo afetou, né? O delay também, né? A preparação até o jogo, né? Passa muito pelo pré-jogo e com delay de 1 hora, quase, mais de 1 hora, né? Não sei como é que ficam os atletas profissionais nesse quesito, mas, né, Pittsburgh chegou a estar 2 vezes na frente do placar, né? Teve 10-6 e 17-13. Aí, faltando 20 segundos, o Dak Prescott acha um passe pro Tolbert para virar o jogo. E daí Pitts tentou fazer alguma coisa, mas gol muito longe, né? E o jogo, não vou dizer que foi ruim dos Justin Fields, né? Teve 131 jardas para 2 touchdowns, mas só isso não é o suficiente para ganhar de grandes times. E Dallas, querendo ou não, é um grande time, né? 6 vezes campeões do Super Bowl, né? Cinco. Eu sei que 5, Sim, sim. desculpa. Tanto faz. Então, é um grande time, né? Não tem jogado o seu melhor futebol americano, é verdade. O ano passado de Dallas foi bem mais dominante que esse, mas precisava de uma vitória assim contra um outro grande time, né? Pittsburgh, esse sim ganhou 6, né? Então, precisava dessa vitória, né, para Dallas. E Pittsburgh agora estaciona com 2 derrotas seguidas. Começou 3-0, agora está 3-2. Pois é, eu vou te dizer que eu nunca me senti extremamente convencido pelo Justin Fields aí no Pittsburgh Steelers. Não que ele tenha jogado mal, acho que ele tem jogado um pouco melhor, foi um pouco mais decisivo, principalmente, mas os adversários foram relativamente fracos, né, que a equipe pegou. Né? Não tanto, né, porque assim, o Falcons foi o primeiro adversário, depois Broncos, mas foram em momentos diferentes do que essas duas equipes vivem na temporada agora. Né? Então acho que se hoje essas equipes jogassem entre si, eu acho que os Steelers poderiam estar às vezes 1-4 ou até 0-5, tá? Só os Chargers ali que acho que venceria independente, né? Porque também o Chargers não tá numa boa fase. Mas enfim, né? Acho que ainda falta um pouco para Pittsburgh. A defesa é muito boa, como a gente falou, acho que é um cenário muito parecido com o Denver. Né? Acho que precisa que o ataque produza um pouco mais, as armas não estão bem encaixadas, o jogo terrestre também não está legal. Né? O Najee Harris ele foi referência na liga uns 2, 3 anos atrás, mas ele não consegue manter esse mesmo ritmo e acaba sofrendo. Né? A gente vê que as estatísticas aí, praticamente todas elas Dallas foi dominante. Né? Se a gente for avaliar as jardas, foram 445 para Dallas e 226 para Pittsburgh, né? Ou seja, quase metade do que produziu, né, no ataque aí, ambas as equipes. Então, uma diferença um pouco gritante. Dallas também acabou sofrendo, principalmente pelas interceptações, né? Dak Prescott aí foi um pouco mais imprudente com a bola aí, para lançando para duas interceptações aí na partida, mas no final deu tudo certo. Importante também para Dallas vencer esse jogo, né? Na hora decisiva ali, em quarta descida também, começou com a bola ali na linha de acho que 1 jarda ou 2 jardas ali. Na última campanha ali na reta final, o Prescott correu, saiu na linha de 1 jarda,
e depois teve 2, 3 tentativas ali que não conseguiu, aí depois na quarta descida, sabe? Então, pô, quebrou um pouco desse gelo, assim, de, pô, conseguimos vencer jogos um pouco mais apertados contra grandes defesas, que é o caso de Pittsburgh, né? Então é importante para a equipe dar uma rampada na confiança, muito ainda para poder disputar. Eu acho que a divisão está em aberta, embora Washington esteja liderando, né? Surpreendentemente falando, a gente vai falar daqui a pouquinho também. Mas, enfim, um jogo bom aí para Dallas e um pouco pior para Pittsburgh, que precisa achar soluções ofensivas, no meu ponto de vista. É verdade, vamos ver, afinal de contas, né, Justin Fields joga melhor, né, Não foi ruim, né, que nem o Matheus falou, mas ainda faltou aquele a mais. Ainda falta, assim. Mas foram 20 segundos, né, eles estavam vencendo o jogo no quarto quarto Sim. contra o Cowboys, então existem pontos positivos aí. E já, né, para falar do oposto, né, pontos positivos para pontos negativos, Cleveland Browns se comportando como o velho Cleveland Browns, né? Afinal de contas, toma O típico né, Cleveland Browns, né? voltou ao normal, né? Afinal de contas, perdeu aí por 34-13 para o time de Washington Commanders. Teve uma saída do... Fugiu o nome do quarterback agora, gente. O Deshaun Watson. O Deshaun Watson sai, né? O time queria tentar uma quarta descida, ele pega e sai do campo, e isso aí não ficou legal. Do Kevin O'Connell, né? Stefanski. Foi visível. Exato. Então, assim, situação bem embaraçosa, né? Não é o tipo de coisa que o torcedor quer ver, mas, enfim, tá aí, né? Acompanhando o Bengals aí com 4, terceira derrota seguida para a equipe de Cleveland. Sim. Os Browns fizeram talvez uma das piores trocas, né? Agora, né? Olhando essa troca agora, foi uma das piores em muito tempo, porque deu 3 escolhas de primeira rodada, né? Um monte de outras escolhas também, além dessas. Deu um contrato totalmente garantido, 230 milhões por 4 anos, se não me engano, ou 5. Então, tá amarrado com o Deshaun Watson por pelo menos mais 2 anos no mínimo, assim. E o reserva não é um dos melhores, né? O James Winston é o reserva de Cleveland agora, só que não tem o que fazer. Rezar pro Deshaun Watson dar uma volta por cima, o que ele provavelmente não vai dar, porque ele tá visivelmente frustrado, né? Quebrado mentalmente, né? Não, parece que não tem saída esse caso. E Cleveland tem uma boa defesa, né? Tem Myles Garrett, tem Denzel Ward, que são 2 grandes jogadores, mas só isso não vai dar, né? Tomou 34 pontos e não foi à toa. Difícil, né? Assim, ele passou por muita coisa também, Deshaun Watson, né? Por questão também de ser suspenso, aqueles casos todos lá que ele teve, né? De abuso, enfim, várias outras coisas aí que não vou saber dizer exatamente, mas enfim, foi uma coisa muito pesada, a gente não sabe como também a cabeça do cara vai lidar com tudo isso, mas Cleveland tá, que nem o Matheus falou, tá amarrado com o Deshaun Watson, pelo que o Kevin Stefanski também falou, ele é o quarterback da equipe, né, não tem planos de mudar, pelo menos tão cedo, né, mas obviamente tem muitos problemas para se resolver, né? Inclusive que o Everton comentou, ele foi muito claro, né? Que parece que a conexão não está ali, né? Entre o quarterback, a equipe, a comissão técnica. Então, nesse jeito, obviamente, não vai dar. É uma equipe que vai terminar 1-16, né? 1-15, 1-16, né? São 17 jogos 16. Agora. Então, sabe, tem que melhorar muita coisa também para começar a ficar mais ou menos, né? A defesa é boa, mas o ataque tem muitos problemas, está muito fora de sintonia, né? Talvez com o Nick Chubb voltando, pode ser que dê uma faísca ali que precisa para a equipe ignitar de vez e conseguir alguma coisa expressiva na temporada, mas hoje, olhando para a situação, muito difícil e está se encaminhando, né? Vai se criando um clima terrível, como diria os nossos narradores aqui no Brasil. Então, enfim, é complicada a situação de Cleveland aí para essa temporada. Isso aí, vamos ver as cenas dos próximos capítulos dessa outra novela, né? E aqui acho que a gente entra numa divisão que já começa com um dono um pouco mais claro, né? Afinal de contas, o Texans lidera a divisão, né, da AFC Sul com 4 vitórias e 1 derrota, segunda vitória seguida, né? De um jogo que a gente até comentou brevemente, venceram os Bills, né? Buffalo Bills.
Numa atuação muito interessante, afinal de contas, era um jogo, foi um jogo equilibradíssimo, né? E melhor para o time de Houston que emplaca. E também, né, Stephon Diggs enfrenta pela primeira vez o Buffalo desde sua saída de lá. Mas antes da gente falar desse jogo, só queria colocar uma outra coisa da divisão anterior, que o Davante Adams colocou em seu Instagram a foto de um escritor essa semana. E nada mais nada menos que é Edgar Allan Poe, que tem um dos seus livros que ele lançou, se chama The Raven. Não diz nada, Verdade. só tem a foto dele. Agora já pensou esse com, com Lamar Jackson, Derrick Henry e ainda você ter Davante Adams? Eu acho que é um exagero, tá? Não quero falar. Hum. Rafael deve Vai estar ter dinheiro para todo rezando. mundo, será também? Talvez na altura que o Adams esteja, ele só queira ganhar jogos, né? Talvez ganhar um Super Bowl, né? Porque ele só conseguiu um, Ou né? correr esse risco, pelo menos, né? Então, É, vamos ver. Mas é só esse adendo aí, né? Para ainda falar para da divisão apimentar um anterior. pouquinho, né? Mas Mas enfim, agora, gente. falando da AFC Sul, né? Do Houston Boa. Texans, né? É uma equipe muito concisa também, tá? Vem jogando muito bem, o CJ Stroud mostrando um pouco de frieza na hora de decidir também, o que é um fator muito importante. E, enfim, né? Acho que foi um jogo que a gente comentou também antes, né? Eu não gostei das decisões de Buffalo também, principalmente na reta final ali. Eu acho que foi muito irresponsável o Josh Allen ali no último drive que a equipe de Buffalo teve a bola, porque poderia empatar o jogo 20-20, né? Buffalo estava na frente e Houston foi lá, conduziu o field goal para empatar ali na reta final, e com 30 segundos mais ou menos ali, o Josh Allen teve a bola mais uma vez, só que foi na linha de 5, né? Então a gente tinha que cruzar o campo inteiro, não tinha timeout com 30 segundos, sabe? Eu entendo que você quer ser agressivo, você quer mostrar, né, impor a sua presença, mas eu achei que talvez ele, deu 2 vezes o passe, não conseguiu. Não tenta a terceira, sabe? Queima o seu relógio. Acabou que deu a possibilidade de Houston, que fez um bom retorno, conseguiu mais um passe acho que de 5 jardas ali, que foi rapidinho, não lembro se foi Spike ou tinha um timeout ainda Houston, mas enfim, conseguiu posicionar o kicker ali para 59 jardas, um chute não tão fácil, mas enfim, Fairbairn não teve nada a ver com a história, foi lá, carimbou aí entre o Y, né? E garantiu a vitória para Houston, que vem jogando muito bem, obrigado. Então, para mim, Houston é o grande favorito para vencer essa divisão e eu acho que já começa a se colocar numa posição de contender aí da AFC, quem sabe, para disputar aí o título da conferência, viu? Os Texans jogando muito bem, né? Teve só aquele jogo contra os Vikings, que querendo ou não, está invicto, né? Foi um jogo que perdeu feio, mas voltou muito bem, né? Agora a única derrota foi essa, 4-1 agora na temporada. 2 jogos à frente dos Colts, que estão 2-3. E essa divisão continua sendo aquela divisão que a gente não espera muito, até porque há uns anos atrás era uma das piores divisões da liga, né? Com Houston agora sendo uma potência na AFC, se presta atenção mais a ela, muito por conta de Houston, porque os outros, todos os 3 times estão com campanha negativa, né? Os Colts 2-3, os Titans não jogaram essa semana, 1-3, e os Jaguars 1-4, que a gente vai falar daqui a pouco, venceu seu primeiro jogo. Exatamente, né? Aproveitando, né? Jaguars e Colts jogaram, né? É. Confronto divisional aí dessa divisão, nossa, que sensacional. Enfim, como E você já jogaço comentou, né? também, diga-se de passagem. 37 a Mais um 34, palpite, acho que esse foi exato. do Rafa ou do Matheus? Acho que foi Vamos do ver aqui que Rafa. Foi do Rafa, né? é verdade. E saiu, né, da casinha aí. 37, quem diria, né? 37 a 34, não esperava esse tiroteio, sou bem sincero, mas assim, o Colts é outro time também com o Flaco, né? Talvez o Browns esteja com Jogando muito saudades bem, aí, tá? né? Jogou muito bem, lógico, né? Não vence. Acho que muito vai também de encontro às defesas, mas que Sim. espetáculo! 37 a 34, o jogo de 70 e todos pontos, gente. Muito legal. Os Colts com o Joe Flacco incrivelmente estão melhores que com o Anthony Richardson, que, né, esteve machucado. E o Joe Flacco teve 360 jardas e 3 touchdowns, né? Ano passado ele conduziu o Cleveland Browns, que a gente falou do Deshaun Watson, né, que não tinha alternativa, o Deshaun Watson tava machucado, acho que na época, e Tá um suspenso, na verdade, né? tava E suspenso, depois machucado, e depois machucado.
Ele tinha alguns jogos para cumprir, aquela coisa, voltou e E depois ele se machucou. machucou, sim, exato. É. Então, cara, o Joe Flacco, lógico, né, está do lado errado dos 30 anos, não é o futuro dos Colts, mas né, é interessante ver ele com essa idade, lógico. Tom Brady é uma exceção a essa regra de idade, vamos dizer assim, porque depois dos 40 anos ele ganhou simplesmente 2 Super Bowls, né? Então, mais uma coisa que eu quero destacar é um bom jogo do Trevor Lawrence, que a gente vem falando aqui que ele não estava jogando tão bem, né? Não tanto quanto se esperava dele. Então foi um jogo para ele falar assim, bom, eu posso ter bons jogos também. Contou com um jogo terrestre bom do Tank Bigsby, passou das 100 jardas, teve 2 touchdowns. Brian Thomas mostrou que veio pelo draft, mostrou ser uma escolha de primeira rodada com 122 jardas e 1 touchdown. Então, pode ser um sinal de, não vou dizer alívio para os Jaguars, mas um pouco de respeito, né? Impõe, né, num jogo difícil, um jogo disputado até o final, impõe que os Jaguars, lógico, começaram no 0-4, era o único time sem uma vitória, mas agora tem uma vitória, pelo menos tem coisa boa para construir dessa vitória. E o Joe Flacco, se não me engano, ele tá 7 jogos seguidos, tá? Que ele passa das 300 jardas e lança para pelo menos 2 touchdowns, tá? Isso já pegando, obviamente, o gancho de Cleveland aí também. Na pós-temporada eles acabaram sendo derrotados aí logo na primeira rodada pelo Houston Texans, a gente falou há pouco, né? Mas também não foi um jogo ruim, né? A equipe conseguiu acordar no segundo tempo ali, conseguiu ter um pouco de disputa ali, mas melhor para Houston, que acabou carimbando a sua vaga aí pro Divisional, né? Na temporada passada. Mas eu gosto do que eu vejo do Joe Flacco. Eu acho que talvez esse ano, com o Anthony Richardson na situação que ele tá, talvez deixa ele no banco, deixa ele aprendendo com o Joe Flacco, porque para mim os Colts ganharam uma vida muito interessante depois que o Flacco assumiu, tá? Foram só 2 jogos, obviamente, tem muita coisa para acontecer, tem muitos times para jogar, mas na semana passada, quando ele entrou, ele deu uma revigorada nesse ataque, e nessa semana também, sem o Anthony Richardson, me pareceu também um pouco mais vivo esse ataque, né? Sem o Jonathan Taylor também, né? Um ponto importante aí, talvez pudesse ter feito a diferença aí, já que o jogo terrestre de Indianápolis não foi tão bem assim. Mas enfim, né? Eu acho que os Colts têm possibilidades para poder disputar uma vaga no wildcard. Eu acho que tem chance, embora, né, a AFC tá um bolo todo, como a gente já falou. Tem muitos times aí disputando até agora, né? Pelo menos até essas primeiras 5 semanas. Muita coisa acho que vai mudar com o decorrer da temporada, mas os Colts têm uma equipe que chamou atenção, mas acabaram sendo derrotados, né? Foram nos detalhes aí que acabou sendo superado, em mérito para os Jaguars, que fizeram um bom jogo, principalmente do Lawrence, né, que foi melhor aí, a melhor partida dele na temporada, disparado aí, conseguindo para passar de 300 jardas, né, quase 400, né, 371 jardas aí e 2 touchdowns. Então, né, respiro para os Jaguars. Acho que tem muita coisa para poder, muita água para remar ainda para poder chegar a alguma posição relevante na temporada, mas um começo bom. E esse Indianapolis aí, acho que é uma equipe que, na minha opinião, pode investir no Joe Flacco aí, que acho que pode ter mais sucesso do que com o Richardson, tá? Vamos ver. Assina embaixo com o que você falou. Então tá, terminamos a NFC. Bora falar de Conferência Nacional. Vamos falar da NFC, começando pela NFC Leste com o time que tá um dos, né? Afinal de contas, acho que os dois times, ou sensação ou surpresa, né? Jogam na NFC. Afinal de contas, o Commanders vence muito bem, obrigado, né? O Cleveland Browns, como a gente já comentou, mas, cara, que time dos dois, né? Defensivamente e ofensivamente, que time sensacional. O Daniels já tem aí tantos recordes como rookie que eu acho que eu já não consigo mais nem lembrar de todos, a quantidade de jardas, a quantidade de acertos, o rating, a Foi a quantidade de jardas primeira a corridas. porcentagem, né, de passes dele estava quase 80%, se não me engano, né? Porque estava aqui, eu tô vendo as médias aqui, 79, 91, 86, se não me engano, acho que estava em 78, tá? Até semana Justo. 4. E foi a maior porcentagem de qualquer quarterback De na todos, né? NFL. Não só de Todos, rookies, não né? só de calouros, de todos, né? E aí atrás ele tinha o Peyton Manning, Tom Brady, acho que era Drew Brees, mas assim, a E companhia eu não tenho tava. certeza se na foto lá tava o Dan Marino também, mas era, cara, é absurdo. Exatamente, a É companhia dele absurdo. estava em altíssimo É, nível e, cara, que começo, né? Para é Washington. verdade. É, que jogo. Mais um jogão deles, né?
E assim, a gente vê que a equipe começa a se desenvolver ao redor do Daniels, né? Não é só ele, né? Ele tá jogando bem, mas o jogo terrestre tá fluindo bem, com uma combinação do Brian Robinson com o Austin Ekeler. O Austin Ekeler que foi um pouco mais presente no jogo terrestre esse ano, né? Aliás, nessa partida, perdão. Conseguiu comparecer um pouco mais, embora foram só 6 carregadas, mas a gente vê que o Robinson é uma boa opção para contribuir também com o próprio Daniels, né, que corre muito bem com a bola, já anotou alguns touchdowns pelo chão aí também. O Terry McLaurin aparecendo mais uma grande partida dele aí, passando das 100 jardas, sabe? Então o clima tá muito legal lá. O Dan Quinn fez um bom trabalho, defensivamente também. Eu acho que ainda tem alguns ajustes para fazer, tem algumas coisas para melhorar, mas a gente vê que é uma equipe revigorada aí depois de um certo marasmo que passou nas últimas temporadas aí, né? Buscando essas opções. Acho que o Daniels aí com certeza trouxe um novo ar. Dan Quinn também fazendo um grande trabalho. E olha esse Washington aí. Eu acho que pode vencer essa divisão, tá? Eu não tô convicto aí de que Filadélfia e Dallas têm mais bola para ganhar deles nesse momento. Vamos ver os confrontos entre eles, né? Isso é importante. Isso é muito importante de vencer esses jogos, mas olhando pelas 5 semanas aí agora, eu acho que o Washington, para mim, né, óbvio, tem os confrontos divisionais, muda muita coisa, tem o peso, né, enfrentar o Dallas, enfrentar os Giants, né, os Eagles, são confrontos, são equipes extremamente tradicionais, né, ambiente hostil, aquela coisa toda, mas, cara, eu realmente estou bem surpreso e estou bem otimista em relação a esse Washington, acho que é uma equipe que a gente vai ver jogando em janeiro, tá? Essa divisão que teve, que por mais de 15 anos, se eu não me engano, que tem um campeão diferente todo ano. Pois é. Então, Dallas E foi é a o último única que campeão. tem agora com todos são campeões do Super Bowl, né? Graças ao Eagles, que era o último. Sim. É a única divisão que tem todos os times campeões. É incrível, incrível, incrível. E na cola, né? 3-2 aqui, Dallas Cowboys, que a gente já comentou, venceu no jogo onde Dak Prescott lançou. Esse é o tipo de estatística que eu acho forçado, né? Mas pela primeira vez na história da NFL, um quarterback lança 2 interceptações em dias diferentes no mesmo jogo, né? Mas enfim. Vence, né? O jogo apertado, como a gente comentou. Vocês têm mais alguma coisa, mais alguma adição aí para esse Dallas Cowboys, depois do que a gente já comentou, senhores? Eu acho que a defesa dos Cowboys ainda tem que se encontrar um pouquinho mais, né? Principalmente no interior, né? Sofre muito, o jogo terrestre sofre muito sem o Micah Parsons, né? Não sei se por questão da liderança, mas também perdeu o DeMarcus Lawrence, muito obrigado. Também que era uma outra força, um jogador muito imponente, muito importante para o estilo de jogo, né? De Dallas. Então, acho que defensivamente tem que ter os seus ajustes. O Dak é um cara que acho que ele sabe o que ele precisa fazer, ele só também tem que ficar longe das interceptações. É um sistema também que passa muito na mão, né, do Dak Prescott. A gente vê que ele tenta, né, várias vezes, né, são várias tentativas de passe. Então, acho que se ele conseguir manter um pouco dessa distância das displicências, né, e a defesa se ajustar um pouquinho mais, eu acho que a gente pode ver uma equipe que aí consegue desbancar os Commanders, mas do jeito que está hoje, com essas inconsistências, eu acho que fica um pouco complicado, mas enfim, né, importante venceu agora aí 2 seguidas, né, se eu não estou enganado. 2 seguidas aí dos Cowboys, então rumo aí a buscar a liderança de novo, né? Os confrontos divisionais vão acontecer, vão ser muito importantes. É um jogo que quando acontecer eu vou querer assistir esse Dallas Cowboys contra o Washington Commanders aí. Mas enfim, né? Tem bastante lenha para queimar ainda na temporada e a gente espera que o Dallas aí consiga dar esse passo à frente, né? Ou talvez, né, quem sabe, fica aí naquele meio a meio ali na temporada regular e desponta os playoffs, né? Fazer o contrário do script que eles já têm escrevido aí já umas 3, 4 temporadas seguidas. Vamos ver se a gente não se surpreende nesse ano com o Dallas Cowboys. Perfeitamente. Esse é o ano deles, né? Exato. Quem sabe, né? Vamos sair do DVD. E os Giants que vencem o segundo jogo do ano e vencem muito bem, né? A equipe fortíssima aí. Vencem o Seattle Seahawks. Que jogo, me surpreendeu, né? Não esperava, mas eu acho que é definitivamente o melhor jogo do Giants na temporada. E vamos ver, né? Se mantém nesse ritmo, afinal de contas, o Seahawks é líder da conferência, é a próxima conferência que nós vamos falar, mas né, não foi uma atuação ruim, não, foi uma atuação muito boa. O jogo em si, ele começou de uma maneira tanto quanto bizarra, né? Teve um fumble, né, antes da endzone do running back dos Giants, que é Eric Gray, acho que é o nome dele, é calouro.
que foi retornada 102 jardas, a jogada mais longa da temporada até agora, e que deu esperança pro torcedor, né? Verdade. Mas o jogo, né, me pareceu que nenhum dos dois times teve total controle do jogo. O jogo foi muito disputado, certamente. Seattle teve a chance de ganhar o jogo, de empatar o jogo no final, e teve uma série de eventos bizarra, né? Primeiro teve uma jogada muito boa do Smith Njigba na corrida do Geno Smith para colocar o time em posição de fazer o field goal. Tinham dois defensores nele e o Geno já tinha saído correndo com a bola, né? Circulou Ele alguns vídeos e ele foi, né, mostrando as mãos, assim, né? Um trabalho muito inteligente dele que colocou o Seattle no seu próprio no campo adversário para o field goal e teve o field goal bloqueado e retornado para touchdown, aí, né, matando o jogo de vez. Mas o ataque de Seattle não fez um bom jogo, pelo menos demorou para engrenar e correram um pouco com a bola, e muito mérito dos Giants, né, do Daniel Jones, que teve um jogo bom. E, né, eu não esperava que os Giants iam vencer esse jogo, para ser bem sincero, mas eles Uhum. foram lá, visitaram o Seattle e venceram, né? O mérito total dos Giants aqui. Acho que nem o Exatamente. próprio torcedor dos Giants acreditava que eles iam ganhar, né? Que a fase não tá legal lá, é verdade, mas É, assim, disparado o melhor jogo da temporada, né? O jogo terrestre entrou, né? Conseguiu aí o Tyrone Tracy aí aparecendo para 129 jardas aí, média de 7.2 jardas por carregada. O Daniel Jones aí passando das 250 jardas aí com 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Então, foi um jogo que começou a dar um pouco mais certas coisas para Nova York, né? É uma equipe ainda que vai disputar, que vai ser campeã da divisão. Não acho que está nesse patamar, mas com certeza é um primeiro passo muito importante para a equipe se reerguer e principalmente ganhar confiança, né? Precisava desse retorno, desse jogo bom, e conseguiu apresentar um bom jogo, principalmente defensivamente e special teams, né? Inclusive, uma curiosidade, né? Eu acho que foi a interceptação do Pat Surtain também, que foi um pick six foi longo, 100 né? jardas. 100 Tem Foi a jardas. jardas. primeira vez que a gente teve duas jogadas, né? Duas touchdowns defensivos para 100 jardas numa mesma rodada, né? Então a gente teve aí Não, mais foi uma no outra. mesmo horário. Foram nos jogos Exato, mesmo horário do também, né? mesmo horário, inclusive, né? Sim, exatamente. Então aí mais história sendo escrita aí pra gente dizer o quão maluco tem sido esse começo de temporada da NFL, né? E com o field goal retornado para touchdown também, que não é tão comum. Verdade, verdade. Pulando aqui de divisão, NFC Oeste, né? Falamos aqui já sobre o Seahawks, que ainda assim, com duas derrotas seguidas, continua liderando a divisão, né? Por Porém, quê? Porque o porque Arizona Cardinals venceu o San Francisco 49ers, né? exatamente, é Agora eu isso que quero eu ia perguntar dizer. quem é que tava esperando isso aí. Mais um jogo que não tenho certeza de. Eu não tenho sobriedade suficiente para entender o que aconteceu, né? Mas os Cardinals vencem esse confronto divisional contra o 49ers, que foi um jogo muito interessante. O Cardinals, né, venceu muito bem o Lions, agora vence o 49ers e perde outros jogos, então acho que o Cardinals tem que se decidir. O que que eles vão fazer? Eles só vão ganhar dos times que talvez despontem os playoffs, ou eles, né? Ou eles vão para os playoffs, porque não imaginava essa vitória aí dentro da divisão. É, eu acho que os 49ers estavam à frente no placar, né? Estavam, acho que 10 pontos na frente. É, os Niners são um time agora que eles não são tão dominantes quanto foram ano passado, né? O ano passado eles passaram o carro em muitos times, né? Então, cara, lógico, é rival de divisão, rival do meu time, obviamente, mas os Niners agora eles começam a, tipo, sentir falta do Christian McCaffrey, né? O Jordan Mason tem É. jogado muito bem, mas o McCaffrey ele traz o elemento de ele pode receber passe, ele pode O correr muito bem elemento com a bola. surpresa, né? É, os jogadores prestam mais atenção pro Christian McCaffrey, o que ajuda os outros alvos desse ataque. O Brandon Ayuk finalmente chegou para a temporada, um jogo de quase 150 jardas, o meu fantasy agradece. E, cara, o mérito dos Cardinals também é que a defesa deles não é o forte mesmo é o ataque com o Kyler Murray, com o James Conner.
E... Mas os Cardinals é um time, vamos dizer, interessante, assim, na temporada. Não é um time que vai pro Super Bowl, né? Verdade seja dita, eu acho que não vai pro Super Bowl. Mas os Niners, agora com campanha negativa, tem semana curta agora, jogam contra Seattle, né, mais um jogo divisional para os 49ers, né? Vai ser o terceiro em 6 semanas, então metade dos jogos foram dentro da divisão. E o jogo, se não me engano, é em Seattle, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que é. Então, uma semana curta depois de uma derrota, assim, né? Seattle também vindo de derrota, vai ser um jogo pra lá de interessante. Vamos ver quem que sai no topo e provavelmente vai valer a liderança da divisão esse jogo também. Eu queria destacar também a audácia do Kyler Murray, né, para começar a comemorar o touchdown com 40 jardas para correr ainda, né? O cara tem que ter muita Exatamente. velocidade para poder fazer ele. Levantou Foi a mão e curioso, foi, mas né? ele levantou a mão. Eu não sei se ele estava sinalizando, se ele estava comemorando, porque, cara, ele simplesmente foi. Anotou um touchdown correndo aí também que foi determinante para a partida, mas, obviamente, né, muitas fraquezas aí dos Niners aí nessa temporada. O contrário do que foi no ano passado, que estava muito mais azeitado, mas precisa melhorar bastante essa consistência, principalmente, né? A falta do McCaffrey foi sentida assim, é um cara que faz a diferença, né? E a gente viu o Jordan Mason, né, jogando bem, mas também sofreu um fumble também que foi importante, inclusive numa posição de marcar pontos, né? Foi na red zone ali que ele acabou soltando a carne. Então, sabe, é fazer essas jogadas decisivas, né? Os Niners têm pecado nesse quesito, né? Contra os Rams também na semana passada também foi a mesma coisa, né? Semana passada retrasada, não lembro agora. Acho que foi retrasada, na verdade, né? Que eles jogaram, até vou confirmar aqui. Foi retrasada porque na semana passada eles venceram os Patriots, né? Mas na semana Isso. retrasada contra os Rams, eles acabaram também pecando ali nos momentos decisivos, então falta um pouco dessa, né, big boy, né? Big boy ball, né? Que é aquela jogada que você define, que você, né? Muito que o Tom Brady faz, que o Mahomes faz, né? Decidir quando precisa ser decidido, né? Então precisa melhorar nesse quesito aí, um pouco também da inexperiência do Brock Purdy, né? Que é relativamente novo, acho que terceira temporada dele jogando apenas, né, na NFL. Então, sabe, tem tudo isso ainda para desenvolver e se conseguir ajeitar isso, vai conseguir ir longe. Caso contrário, eu acho que é uma equipe que vai ficar ali, talvez no meio de tabela, quem sabe nem buscar a pós-temporada, embora tenha começado muito bem, né? A gente até se surpreendeu um pouco aí, mas vamos ver como é que vai ser esse andamento aí, né, da equipe de São Francisco. Do outro lado dos Cardinals, né, muito bem, obrigado, né? Venceram um jogo também importante, um ponto de diferença, mas precisam também manter a consistência, né? Não adianta você vencer o San Francisco 49ers e levar 42-14 do Commanders, né? Que foi na semana passada, ou perder de 20-13 num jogo muito apático do seu ataque contra os Lions, por exemplo, né? Então, precisa achar o seu ritmo ainda também, mudança de treinador, tem tudo isso que acaba afetando um pouco, mas é uma equipe pra gente ficar de olho. Acho que se conseguir se encaixar ali, pode também aprontar aí quem sabe uma vaga no wildcard aí, acho que tem essas condições, porque é um ataque que ainda está se desenvolvendo com Marvin Harrison Jr., encaixando o jogo terrestre, e a defesa também, né, ser mais consistente. Para ambas as equipes aqui, na verdade, a mensagem é mais consistência aí, que acho que pode fazer toda a diferença. Alguém um dia disse que o Kyler Murray parece um bebê que roubou o celular e sai correndo, assim, né? E não dá mais para desver isso, né, porque toda vez que ele corre com a bola é exatamente assim, cara, é impressionante. Baixinho, com uma velocidade incrível, né? Mas alguém um dia falou isso e agora não dá mais para desver. Você provavelmente que está assistindo não vai conseguir ver o Kyler Murray correndo da mesma forma. Isso, você precisa ver o que nós vemos, né? Então, amaldiçoados estão. Perfeito. E o Los Angeles Rams perde aí o jogo para o Green Bay Packers. O time está aí, né, acho que está com metade do time lá no hospital, né, de Los Angeles, muitas lesões. 1-4. Né, acho que não tem muito curativo para tudo que está acontecendo lá em Los Angeles, né? Mas fizeram um jogo interessante contra os Packers, óbvio. Os Packers marcaram os 24 pontos já nos 3 primeiros tempos e os Rams tentaram buscar isso, mas, né, não foram tão eficientes e estão dormindo aí em último nessa divisão. Mas Pode falar. Pode seguir, Matheus. Não, o Jordan Love, uma jogada que eu quero destacar foi a que eles estavam muito perto da endzone, teve quase safety, né? O defensor empurra ele para ele cair dentro da endzone, ele joga a bola que nem o Patrick Mahomes fez no Super Bowl contra a Tampa, se não me engano.
que ele tenta jogar assim totalmente fora da base, né? Tava quase de lado já com o ombro quase caindo. Se o ombro caísse seria safety. E eles jogam a bola pro além, é interceptado e volta para touchdown. Então, não sei qual que era o melhor cenário ali, né? Se era lançar essa interceptação retornada ou levar o safe ali. Era 2 pontos contra 6, né? No caso, virou 7. Mas os Packers, né, sentaram em cima do resultado do terceiro quarto, estava 24-13, e até os Rams tiveram uma chance no final, que chegaram para a quarta descida no próprio campo, não conseguiram converter. Então foi um jogo, de certa forma, até divertido, né, para quem assistiu. E agora os Rams estacionam, né, ficam 1-4, tiveram a vitória contra o São Francisco e perderam o resto. Ou seja, ganham São Francisco, perdem para os Bears, de um quarterback calouro. Outro time que ainda não se decidiu o que quer fazer na temporada, eu diria. É difícil também, né? Um pouco passa pelo que o Ever falou de lesões, né? Sem o Puka Nacua, sem o Cooper Kupp, então o jogo aéreo fica comprometido. Sim. Então, situação difícil para os Rams, mas pelo menos o jogo terrestre, Kyrie Williams aí fazendo uma partida boa também, passando das 100 jardas mais uma vez, mas precisa ajustar esses pontos aí, talvez depois da volta desses ambos jogadores que a gente acabou de citar aí, pode ser que dê uma virada de chave, mas por enquanto também é difícil imaginar os Rams aí indo muito longe na temporada. E os Packers também, né? Não fazem lá um grande jogo, mas vencem mais uma, né? Agora 3-2 aí, campanha positiva para os Packers, depois de começar aí 1-2 né, na temporada. Então, né, conseguem 2 vitórias seguidas, defesa jogando muito bem, obrigado. O Xavier McKinney, né, com mais uma interceptação. Ele, inclusive, tem mais Em 5 interceptações jogos. Exato, né? Tem mais interceptações que uma boa parte dos times em conjunto da NFL, né? Sim. Então ele vem se destacando muito bem aí. A defesa dos Packers tem jogado muito bem, a secundária em específico. Já tem o Xavier o Alexander, né? E o Xavier McKinney e o. Puxa, me fugiu o primeiro nome do Jair Alexander. Jair Alexander, né? Então, dois bons. Um bom corner, um bom safety, vem se destacando bastante o McKinney também. Então, ele vem mostrando sua força defensiva e o ataque, né, precisa ser um pouco mais consciente, né? Também na semana passada a gente viu o Jordan Love que voltou, lançou para 4 touchdowns, mas 3 interceptações, né? Isso que acabou colocando um pouco a equipe de Green Bay no buraco para depois tentar buscar aquela vitória em cima de Minnesota. Então, precisa um pouco mais de prudência aí com a bola, o Jordan Love, mas acho que se ajeitar esse quesito, vai disputar aí firme contra, né, uma divisão que tá, né, vamos falar já, mas tá emboladíssima, né? Primeira vitória do Jordan Love da temporada, como titular. Verdade. Os outros jogos, Malik Willis conseguiu vencer, né? Mas, enfim, pulando de divisão, a divisão onde todos os times venceram, né? Pensando que o Lions venceu o último jogo, folgou, mas Vikings venceu, Bears venceu, Packers venceu e o Vikings permanece invicto. 5 vitórias, viajou, né? Que campanha, né? Que divisão também, afinal de contas, É o única, Bears né? Com também. todos os times acima de 50%, né? Vitórias. Exatamente. Então, assim, tá todo mundo com campanha positiva, mas eu acho que o destaque maior, lógico, além do Vikings estar invicto, e é uma coisa que ninguém esperava, é que o Bears vem melhorando, né? Vem melhorando consideravelmente aí das primeiras semanas para agora, a segunda vitória seguida, a divisão começa a ficar complicada, né? Parecia, no começo na pré-temporada se imaginava que o Lions ia ganhar e alguém ia tentar seguir, não tá se desenhando. Todos os times com 3 vitórias, Vikings com 5. Quem diria? Quem diria? Os Bears, que a gente estava falando que o desempenho ofensivo dos Bears não era dos melhores, né, muito por conta do coordenador, que é o Shane Waldron, parece que não casou bem com o estilo do Caleb Williams, mas agora coloca 36 pontos, então é uma melhora significativa, né, de uma semana para outra. Vide-se que era o Carolina Panthers, se não um dos piores times da NFL, né, até começou na frente os Panthers, mas né, depois Chicago fez 30 pontos seguidos, sem resposta. Então, é um jogo muito, muito melhor ofensivamente. Caleb Williams passou das 300 jardas com 2 touchdowns. DeAndre Swift jogando melhor, né, teve quase 75 Finalmente jardas. aparecendo, né? Depois de um começo bem ruim, né?
quase 75 jardas e um touchdown. DJ Moore com 2 touchdowns e 105 jardas. Então, os Bears talvez não sejam um time que não brigue por nada, né? Que tá ali só para desenvolver o Caleb Williams nessa primeira temporada e na próxima brigar por algo a mais. Pode brigar por algo a mais já, até porque a NFC é muito disputada, muitos times, muitas divisões emboladas, inclusive essa, né? Tudo bem que tem o Vikings muito na frente, né? 2 jogos na frente, mas nunca se sabe, né? Confrontos dentro da divisão, os Bears ganharam 2 confrontos dentro da divisão. Então, veremos, né? Veremos. Sim, muita coisa para rolar ainda também, né? As equipes vão jogar entre si, o que é muito importante, né? Os Vikings ainda não enfrentaram, aliás, enfrentaram os Packers e venceram, né? Mas foi o único jogo da divisão. Inclusive, semana que vem aí tem um joguinho interessante, viu? Pra gente acompanhar. Na verdade, não na semana que vem, né? Porque os Vikings folgam nessa semana 6. A gente vai falar já da semana 6 aí. Mas eles pegam folga agora, depois do jogo de Londres, né? Mas, enfim, começa esses confrontos divisionais, então eu acho que ali vai começar a tomar um pouco mais de forma. Por enquanto tá um pouco embolado. Tô gostando do que eu tô vendo dos Vikings, acho que é uma equipe muito positiva, né? Até então, defesa jogando uma barbaridade aí na temporada, por enquanto. O ataque jogando bem, se encaixou bem com o Sam Darnold, né? Tem conseguido seus resultados. O Justin Jefferson não anotou um touchdown, mas ele tava 4 semanas seguidas aí com um touchdown aí recebido, pelo menos, né? Nessa semana ele passou em branco aí, mas também quase 100 jardas para ele, então sabe, é uma equipe que tem se encaixado aí, acho que chega para poder disputar aí o título da divisão, sem dúvida nenhuma, né? E daí você tem Lions também, que é uma equipe que pegou folga, mas tá jogando bem. Fez um grande jogo contra a Seattle aí também e vem numa grande forma. Chicago Bears começou a vencer também, né? O Caleb Williams se sentindo um pouco mais à vontade, um pouco mais confortável dentro do estilo de jogo, né? Como a gente comentou também na semana passada, o Matheus reforçou agora também. Teve aquela conversa com o coordenador ofensivo, mudar um pouco o plano de jogo. Parece que tem surtido efeito. Vamos ver a longo prazo se de fato vai se desenvolver alguma coisa maior, mas por enquanto tem sido um pouco mais atrativo de assistir o ataque do Chicago Bears, né? E o Green Bay Packers também tá fazendo seu dever de casa aí, tá conseguindo vencer alguns jogos um pouco mais apertados, um pouco mais que era favorito, vamos dizer assim, mas, como eu disse, acho que os confrontos da divisão aqui vão mudar muita coisa, mas tá bem bolado, vão ser todos os jogos que forem entre essas equipes aqui, eu acho que vai ser muito legal de assistir por enquanto. Tá mutado. Tá mutado. Obrigado pela observação, muito importante, né? Afinal de contas, vamos para a última divisão antes da gente entrar na próxima semana. Falcons, Buccaneers, Saints e Panthers. Falcons que venceu, né? Kirk Cousins aí num jogo alucinante, né? Acabou tirando a estatística do Matt Ryan. Matt Ryan, quem diria, né? No dia Enfim, que ele foi indicado ao Hall da Fama dos Falcons, né? dos Falcons, Porque exato. era Né? a No noite do começo Matt do Ryan, jogo. né? Era a noite, exatamente, foi antes, ele foi introduzido ao Ring of Honor, né? Que eles chamam, né? Que eles botam lá nos banners lá, tá posando as camisas e tudo tal. Aí o Matt Ryan foi indicado, né? E ele era o líder de jardas em um jogo da franquia, né? E o Kirk Cousins ultrapassou essa marca com 509 jardas. Isso. Melhor marca da temporada, a segunda melhor foi a do Dino Smith, com 390 e pouco, então quase 100 jardas aí de distância. Justo. E é a segunda vez que o Kirk passa das 500 jardas, né? E só esse jogo do Kirk Cousins aí é muito mais do que alguns times tem nas semanas todas, né? Então, enfim, Buccaneers e Falcons, a gente sabia que ia ser um jogão e realmente foi, não decepcionou, foi pro overtime já, então abrindo a semana, né? Olha só, a gente deixou o jogo de quinta-feira para falar por último, mas o confronto divisional aqui, 30, 36, 66 pontos, que jogo de ambas as equipes, né? Lógico, mostra um pouco aí a defesa, né? Permitindo esses 30 pontos, mas é o tipo de jogo que vende ingresso, enche a casa, né? Que noite, senhores, que noite. E deixa eu só fazer um adendo aqui, né? À vontade. O Kirk Cousins, ele jogou 3 jogos no prime time esse ano, né? E ele venceu 2. Né? E se não fosse aquela não chamada em cima do Kyle Pitts contra os Chiefs, né, na endzone lá também, É que poderia verdade. colocar a bola, ele poderia estar 3-0 no prime time, tá? Quem diria?
Muito bem O Kirk observado. Cousins era o inimigo do prime time até então, né? Ele nunca conseguia performar e esse ano jogou na segunda, jogou agora na quinta e teve acho que um Sunday Night também, foi contra os Chiefs, se eu não estou enganado, que também foi um bom jogo, obviamente a equipe perdeu, mas poderia ter sido um pouco diferente, questões polêmicas da arbitragem aí, mas, né, olha só, né, quem diria o Kirk Cousins aí dando essa volta por cima de casa nova. Cara, os Falcons estão me chamando a atenção, uma equipe que eu estou gostando de ver jogar, tá encaixando um pouco melhor, né, não faz jus ao começo ruim que teve, né, mas, né, o primeiro jogo foi muito, muito ruim, mas depois se encontrou, venceu o Philadelphia Eagles também, uma campanha muito boa, né, na reta final para poder virar o jogo, depois vence, né, semana passada venceu também aí no estouro do cronômetro, se eu não estou enganado, o Saints, né, 26-24, aí, com um field goal aí, com cronômetro zerado, e agora também vai buscar o resultado também, né, no overtime aí também, contra o Tampa Bay Buccaneers. Gostando de ver esses Falcons aí, viu? Uma estatística interessante, os Falcons tiveram 550 jardas totais. Kirk Cousins teve 509. Então, ele, vamos dizer que carregou o time nas costas nesse jogo, né? Não foi só, né, o time que fez o Kirk Cousins jogar bem, né? Ele teve muito mérito. Muitos méritos nessa vitória que, como já foi falado, ele era o inimigo do prime time, né? Nunca jogava bem em prime time, por melhor que fosse o time dos Vikings, né? Que foi um dos que ele mais passou tempo, e de Washington, né? Que antes era Redskins, agora é Commanders. Então, Kirk Cousins jogando bem em prime time era uma coisa que eu não esperava ver tão Mais cedo, uma mas estatística para adicionar essa temporada maluca que a gente tá vivendo aí. é isso Com aí. certeza. E até a última jogada para colocar o time em situação de field goal para empatar e levar para prorrogação foi um Cara, tanto que quanto bem ousada, né? executado, né? Tanto quanto ousada. Foi o que Dallas tentou fazer contra os Niners nos playoffs Que não deu e certo, né? que não deu certo, né? Não deu tempo do juiz chegar, porque o juiz precisa tocar na bola para a jogada começar. Então, eles tinham que todo mundo sair correndo, que nem maluco, para todo mundo estar em posição para poder dar o spike, né? Que não tinha mais timeout. Então sobrou 1 segundo no relógio, ou 2. Eu acho que sobrou 1. Um segundo. E o kicker dos Falcons, cujo nome eu não vou mencionar, conseguiu empatar o jogo e levar para prorrogação, onde os Falcons mataram o jogo. E assim como os Falcons dominaram as jardas aéreas, né, o Buccaneers dominou completamente o jogo corrido, né? E isso que deixou esse jogo tão legal, tão interessante, porque o Mayfield lançou 3 touchdowns, mas assim, o jogo corrido simplesmente fluiu de uma maneira espetacular, né? Foram 160 jardas aí corridas pela equipe do Buccaneers, e aí com os passes, então o jogo foi realmente incrível, 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 incrível. E também aquela escapada do Buck Irving, né? Que deixou a bola. Sofreu um fumble, na verdade, né? E estava em posição de chutar o field goal antes de Atlanta pegar a bola de novo, que depois pegou a bola, devolveu e pegou de novo, né? Mas assim, ali faltar, sei lá, 1 minuto e meio para a equipe poder basicamente encerrar a partida, porque ele ia só administrar um pouco mais o relógio, né? E chutar um field goal para poder abrir mais, acho que já ia para 2 posses, daí no caso ia forçar um touchdown, né? Enfim, foi também uma mancada, vamos dizer assim, do calor aí. Buck Irving jogou bem, né? Teve um bom jogo, fez suas jogadas, apareceu aí em alguns momentos aí decisivos, mas também teve esse pontinho, essa vírgula negativa aí para ele também, que acabou manchando um pouquinho a noite aí. Também teve uma face mask não marcada, né? Que depois Tampa Bay pegou a bola de novo e teve a oportunidade de estava na área de field goal, né? Mas depois teve um holding que também na mesma jogada teve um face mask que não foi marcado, né? Em cima do Buck Irving, inclusive, né? E aí depois dessa jarda a arbitragem marcou só o holding e não marcou a face mask, né? Que foi muito clara, por sinal, né? E aí a Atlanta voltou, aliás, a Tampa Bay voltou 10 jardas para trás e tirou eles da zona de field goal. E eles não conseguiram mais evoluir, não conseguiram fazer uma jarda, então eles foram obrigados a dar o punch. Então também ali um pouco de zebras aí interferindo. Cara, teve de tudo nesse jogo aí, mas foi muito bom de acompanhar, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente já comentou, né? Saints acabou perdeu o seu 3º jogo seguido também, né? Uma coisa, depois daquele começo fulminante, perde o 3º jogo seguido, perde o quarterback por algumas semanas.
E os Panthers, né, 1-4, assim como os Rams, se complicam um tanto aí, porque essa divisão está claramente com um pezinho aí com Falcons e Buccaneers jogando muito bem, ambas as equipes, e os Saints agora com essa terceira derrota seguida, 2-3, perde Derek Carr, complica, né? Não se sabe quem vai ser o quarterback titular ainda, não foi definido. Quem jogou foi o Haener, eu acho que é o nome do quarterback. Tem o Spencer Rattler no elenco. Não sei quem vai ser o titular, né? Até agora não há indicações e não se sabe o tempo certo do Derek Carr ficar fora. Não sei se ele foi pro IR, eu acho que não. Até a gravação, não. Ainda não, né? Até esse momento, não. Só múltiplas semanas aí. Então, múltiplas semanas, pelo menos 2, né? Mas digamos que sejam 3 a 4. Na Fórmula 1, um contrato de múltiplos anos é normalmente 2, tá? Sim. Não sei. Não sei o que esperar dos Saints agora, que começaram muito bem, né? Empilhando 40 pontos nos 2 primeiros jogos e agora desempenho abaixo do que se mostrou no começo da temporada, que ganhou dos Panthers, né? Um time mais fraco, mas ganhou de Dallas também, que é um time que briga por pós-temporada. Então, era um indício, no mínimo, bom para New Orleans, mas agora 2-3 fica um pouco mais complicado. Eu também assino embaixo, né? Não tem muita diferença disso. Acho que vamos ver como é que vai ser o comportamento do Saints aí na ausência do Derek Carr. É um cara que acho que, apesar de todos os apesares, ainda era a melhor escolha, né? A escolha mais concisa aí do corpo de quarterbacks e da equipe. E assim, Carolina é aquela coisa, né? Mudou de quarterback também, mas também perdeu agora 2 derrotas seguidas. Venceu ali no começo, na troca do Bryce Young, mas depois perde para Cincinnati e agora perdeu mais uma nesse jogo muito mal, né? Pros Panthers, né? Pros Bears, me desculpem. O Andy Dalton jogando abaixo demais, né? 136 jardas. O Bryce Young, inclusive, entrou, né? Lançou alguns passes também, então... Passe bem bonito, por sinal. Então, sabe, é muita coisa ainda para acontecer na temporada, mas é mais um ano que parece que vai ser sofrido lá a situação em Carolina. Pelo menos eles têm escolha de primeira rodada esse ano. Também tem isso. Carolina que não se cuide que vai morar em Londres, hein? Olha. Não, já teve anos atrás, teve essa conversa aí. Mas enfim, essa é a semana 5. Acabou, né? Maravilhosa, como a gente viu, né? Muitas coisas interessantíssimas que aconteceram. Semana 6 tá para começar. Daí já vou puxar aqui só para a gente ter o registro que Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Dolphins e Vikings folgam na semana 6. E vamos lá, né? Para os nossos palpitecos aqui. A gente ultimamente está praticamente cravando todos aí. Mota, comece. 2 joguinhos. Vamos Bom, lá. Antes de dar meus palpites aqui, eu só quero fazer um adendo, né? Que acho que é a primeira vez que uma equipe joga em Londres e não folga, né? Porque os Jets vão jogar na segunda-feira, agora que eu vi aqui no calendário aqui. Sim, os Jets jogam, exato. Só então, o Vikings. Curioso também, normalmente é a semana de folga na sequência, né? Mas acabou que esse ano a NFL resolveu fazer um pouco diferente, até porque teve mais jogos internacionais também, então tem tudo isso aí, tem né? mais que um vão jogo jogar na Inglaterra, segunda, né? Alemanha e Espanha, né? Ainda tem. A Espanha, na Espanha acho que vai ter, né? Não é esse ano ainda. Ano que vem. Acho que é ano que vem. Mas é no Madrid, ano que vem né? para os playoffs. Pois é. Verdade, tem esse detalhe. Porque não saiu a data. Isso que eu tô Exato, achando. exato, Isso exato, que tá não me incomodando, mas. Porque assim, ele tá. Quando anunciaram do Brasil, eles colocaram a logo da Espanha junto. E o da Espanha já estava anunciado, né? O do Brasil foi o último, foi o primeiro. O último a anunciar, o primeiro a ser jogado. Então vamos ver, né? Vai Olha que. aí, traquinagens aí, hein? Acho injusto, né? Mas vamos ver. Tá Bom, aí na iminência. vamos lá então. Eu Veremos. vou dar meus palpites aqui então. Eu acho que um jogo que deve ser muito bom, inclusive mais um jogo, né? Esse domingo em Londres, né? Chicago Bears e Jacksonville Jaguars. Mais um jogo que eu acho que é bem interessante a gente ficar de olho: Baltimore Ravens e Washington Commanders. Baltimore vence aí 3 partidas seguidas agora, campanha positiva, enfrenta o Commanders, então aqui é um jogo de separar os homens dos meninos. Vamos ver do que é feito essa equipe de Washington aí, se realmente eles vão vir para disputar alguma coisa na temporada ou se eles vão só fazer a sua gracinha e ir para casa, ir embora, né? Então,
Tô curioso para ver como é que vai ser o desempenho do Jayden Daniels, uma defesa forte, um ataque que provavelmente não vai dar trégua, né? Vai provavelmente botar seus pontos no placar aí com Derrick Henry, Lamar Jackson e companhia. Então, cara, acho que é um jogo bem legal pra gente acompanhar aqui. Tem tudo para ser no primeiro horário de domingo, 2 da tarde aí. É um jogo muito bom. E, cara, um outro jogo que eu vou escolher aqui é também um jogo de equipes que vivem seus momentos positivos, eu diria, né? Dallas Cowboys e Detroit Lions, tá? Os Cowboys jogam em casa no AT&T Stadium, mas os Lions 3-1 aí vieram de uma semana de folga, um pouco revigorados aí, mas Dallas venceu um jogo também importante, né? Que precisava vencer, vamos dizer assim, na temporada, né? Para dar uma sobrevida aí para a equipe, né? Dar uma reacendida na campanha. Então, duas equipes que, para mim, no papel, acho que tem bons talentos, tem jogadores muito interessantes e vivem momentos legais. Então, vamos ver como é que vai ser esse desempenho aí de Jared Goff, num ambiente um pouco mais hostil, tendo que desenrolar, né, o seu jogo aí também. E Dallas agora que vive uma boa fase também, querendo retomar aí a sequência, o caminho das vitórias, jogando em casa, que também é muito importante. Não venceu em casa, né? Se eu não me engano, eu acho que Dallas não venceu em casa. Deixa eu até confirmar isso aqui, porque as 3 vitórias que tem foram fora. Né? Então, olha só, né, os Cowboys ainda não conseguem uma vitória em casa, pode ser a primeira, quem sabe pinta a primeira aí nesse domingão à tarde, 5h25 aí. Beleza, então Cowboys vence o Lions, é isso? Não, Lions vai ganhar. Ué? Falei, quem sabe, não botei fé. Eu só acho que o jogo vai ser bom, mas acho que o E Lions vai Commanders e ganhar. Ravens, quem vence? Ravens vai ganhar. Ravens vence. Ok. Matheus, Bom, eu acho contigo. que um jogo interessante, um jogo divisional. Bills e Jets, os Jets voltando de Londres, né? Eu acho que colocaram segunda-feira para ter pelo menos um dia para eles voltarem, né? Dia Para mais, New. né? É, mas querendo ou não faz uma diferença, né? Um dia de folga a mais, um dia de treino a mais. Vai ser um jogo que vai definir, pelo menos momentaneamente, quem vai ser o líder. Mas eu acho que nesse jogo, por todas as mudanças que os Jets vêm passando, o Aaron Rodgers parecendo um tanto quanto desinteressado em jogar, pode até ver os vídeos dele no banco bem defasado, né? Se lesionou no jogo de Londres, né? Saiu de campo momentaneamente, né? Voltou logo em seguida, não queria perder nenhum snap. Mas teve 2 jogadores que combinaram para teco e eu acho que o tornozelo direito dele foi lesionado, mas parecia visivelmente incomodado com isso, mas eu acho que nesse jogo os Bills levam a melhor, por mais que o jogo seja em New Jersey, né, que os Jets são de New York, mas é ali do lado, né, então é bem pertinho. Mas eu acho que os Bills levam essa. E Certo. um outro jogo que vai ser interessante, muito por conta de 2 times que a gente esperava. A gente não esperava muita coisa, e o outro a gente espera alguma coisa porque terminou muito bem a temporada passada. Packers e Cardinals, né? Os Cardinals, uma surpresa um tanto quanto positiva, né? A gente não esperava que eles fossem o ataque muito bom, né? Ganhou dos 49ers essa semana e joga contra os Packers no Lambeau Field, em Green Bay. O Jordan Love, no seu segundo jogo depois, né? Não, no seu segundo jogo depois da lesão? Ou o terceiro já? É o seu segundo. Segundo jogo depois da lesão. Segundo, esse semana passada ele jogou, essa agora também, agora é o terceiro, o próximo semana 6. Ah, tá. Então, o seu terceiro jogo depois da lesão é, pode estar mais saudável, né? Esses 2 últimos jogos, o primeiro, voltando da lesão, não estava 100%, né? Nesse jogo parecia um pouco mais confortável. E eu acho que nesse jogo a defesa dos Packers vem jogando muito bem contra o ataque dos Cardinals, que também tem jogado muito bem. Mas eu acho que nessa os Packers levam a melhor e ganham em casa. Pois é. Vocês avacalharam comigo, né? Escolheram todos os jogos que eu também tinha preferência, né? Cardinals vence o Packers, é isso? Não, Packers vence. Ah, Packers vence. Deixa eu... Tá bom.
Não por muito, Então, mas vence. não. Muito bem. E os meus palpites aqui, para mim, já é o jogo de quinta-feira, Seahawks e 49ers, jogo que acho que vai dizer muito, né? Afinal de contas, ambas as equipes eu imaginava que estariam um tanto melhor. Seahawks é o líder da divisão, mas eu acredito na vitória do São Francisco aqui. Desculpa, Matheus. Tá bom. Tá, mas é muito pelo que a equipe é no papel e é o tipo de jogo que o comportamento muda. Mas Seahawks, né, como foi muito bem dito, Geno Smith foi o segundo jogador com mais jardas passadas, a equipe é muito inteligente, né? Então é um jogo de alto nível. Então, assim, Líder a em vitória jardas para passadas também. ele é no início de todas as semanas, né? Uhum. Então, né? Então a gente sabe que a equipe é sim muito capaz, mas É eu competente. confio um pouco mais na defesa do São Francisco. Mas assim, se eu tiver errado também, não zero surpresa. E o Vou outro cobrar semana jogo que que eu vem. não, fica à vontade. E o outro jogo do segundo horário de domingo, Denver Broncos e Chargers. Eu tô curioso para saber como vai ser, afinal de contas os Chargers folgaram, é um time que tem um técnico novo. Eu Novo, ainda né? acredito muito, eu ainda acredito muito nessa junção. Eu acho que em algum momento isso aí vai desencantar e eu tô curioso para saber como vai ser esse confronto divisional com essa defesa do Broncos. Vou torcer para o Chargers, mas acho que é mais um jogo também, assim, 50-50, né? Mas eu tenho que escolher alguém, então os Chargers aqui, para mim, vencem o Denver Broncos, mas eu acho que essas duas partidas, na verdade, todas as que nós escolhemos aqui serão jogos muito legais de se assistir. E é isso, né? Tá anotado, tá lá no grupo. Algo mais para o momento? Vamos encerrar? Como é que vocês estão aí? Como é que tá o coraçãozinho? Até o momento, só alegria, né? 5 semaninhas Sim. aí de muita felicidade até então, né? A gente não conseguiu sofrer ainda muito bem, porque tem muita chance de as coisas acontecer. Mas conforme os times vão começando a cair, a gente fica um pouco mais triste, mas tudo bem, faz parte do show. Mas, cara, que temporada também bacana até então, né? A gente espera que continue assim. Os palpites, além desses outros jogos também aí, muito interessantes. Tomara que a gente tenha mais um fim de semana aí, uma semana, na verdade, começa na quinta-feira aí, finaliza na segunda com muita bola oval aí, divertimento, entretenimento, né? Vai ser uma semana muito interessante. Alguns jogos divisionais que a gente não falou, né? Falcons, Panthers, os Falcons podem assumir de vez a liderança da divisão. Saints e Saints e Buccaneers Bucks, também né? É. jogam entre a divisão. Então, jogos interessantes. Colts e Titans também jogam pela AFC É Sul. verdade. E, né, Ou seja, o já cardápio está completo, tem de é, tudo para todos os gostos. vai ser uma semana no Fato. mínimo interessante. Com certeza. E é isso, a gente vai ficando por aqui, né? Não deixe de acompanhar a gente, Instagram, YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, que semana que vem a gente tá aqui para falar mais e vamos, talvez, espero eu que não com tantas novidades, tantas jogadas loucas, mas NFL é assim, sempre uma surpresa, graças a Deus, e a gente gosta muito de tudo isso e um forte abraço a todos vocês e até mais. Valeu, galera. Até mais. Valeu, gente.